Abrimos o boletim falando sobre Carla Zambelli, que está presa em Roma desde julho. A defesa da ex-deputada afirmou que Carla Zambelli apanhou na cadeia e conseguiu transferência de cela. Mas antes disso, eu queria chamar o analista Felipe Monteiro para a gente conversar sobre esse assunto. Felipe, muito bem-vindo ao nosso boletim. Você achou que não teria notícia no final do ano? Tá aí, ó. É notícia atrás de notícia. Não tem jeito. Carla Zambelli apanhou na cadeia. Isso foi em setembro, tá? Mais de 3 vezes, de acordo com o Fábio Pagnozzi, que é o advogado da Carla Zambelli. Então, 3 vezes ela apanhou na cela e ele explicou que essa cela tem uma alta rotatividade, é uma cela que está sempre cheia de detentas estrangeiras e que ele conseguiu hoje a transferência dela para o andar de cima. Ela estava no térreo, conseguiu a transferência para o andar de cima para evitar que ela fosse agredida mais uma vez. Então, Carla Zambelli aí sofrendo nas mãos das colegas de cela lá em Roma, ela que está lá desde agosto, né, fugitiva do Brasil, depois da condenação pelo Supremo Tribunal Federal por conta da invasão nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Felipe, mais uma, né? A gente vai falar do Silvinei daqui a pouco, mais um fugitivo aí aliado de Jair Bolsonaro. Boa tarde, Neira. Tava com saudade, né, de você, de Nós todo mundo aí do também. Metrópolis. Ainda bem que me chamaram para participar hoje desse boletim, né, Metrópolis, até porque o ano está acabando, mas as notícias quentes continuam, né? Impressionante como é impossível ter sossego no Brasil em relação às notícias, né? E tivemos várias situações, né, hoje, né? Mas também tivemos, né, essa acusação, né, sobre algumas presas que teriam agredido por 3 vezes, né, a Carla Zambelli, né? É bom lembrar, né, que a Carla Zambelli ela fica, né, numa repartição em que recebe presos provisórios, né? Então tem alta rotatividade. Então, várias presas, né, vão para esse presídio da Carla Zambelli, para a cela da Carla Zambelli, né? Esperam o julgamento rápido, né? Em relação. Lá tem parecido com a audiência de custódia na Itália, como tem no Brasil, né? Algo rápido. Então, realmente, tem muitas pessoas que passam a todo momento na cela onde está a Carla Zambelli, né? E são presas, né, de alta periculosidade, né? Presas que cometeram homicídios, estrangeiras, imigrantes que cometeram algum tipo de crime, né, que estão nesse presídio, né, nessa cela da Carla Zambelli. Então, é normal, né, nesse ambiente ter vários tipos de violência e teve também, ao que tudo indica, 3 agressões à Carla Zambelli, né? Neira, sendo bem sério para você, né, eu acho um absurdo, né, quando o preso está sob tutela do Estado, né, independente do país, né, Brasil, Colômbia, Itália, Estados Unidos, né, e sofre algum tipo de violação à sua integridade física, né? Não dá para a gente aceitar esse tipo de postura, né, em relação a nenhum tipo de pessoa, né? Ainda mais uma brasileira como a Carla Zambelli, né, independente de ter sido julgada, né, por 2 crimes, né, ela merece, né, ser dignamente recebida pelo sistema penitenciário e merece, né, ter a sua integridade física bem protegida, né? Então, quando eu vejo um caso como esse, infelizmente, eu fico me perguntando, né, se a Carla Zambelli não estaria muito melhor no Brasil do que na Itália, né? Então, com toda certeza, meu modo de ver, Neila, a defesa da Carla Zambelli tem que rever esse posicionamento de ficar na Itália a todo custo, né? Achando que na Itália vai ter um tratamento melhor que no Brasil. Pelo visto, não vai ter e não está tendo. Então, eu espero que reveja esse tipo de situação e ela venha para o Brasil, que com toda certeza ela vai ser muito melhor, né, protegida na sua integridade do que estando em outro país, outra língua, outra cultura, outra legislação. Então, no meu modo de ver, esse fato escancara essa situação. Felipe, a ideia da ex-deputada Carla Zambelli era de estar em Roma, na Itália, até para fugir de uma possível condenação e de ser presa aqui no Brasil. Presa por presa, ela já está presa lá na Itália, está presa em Roma e está aí passando por esses maus tratos, né? E quem sabe aqui no Brasil ela realmente seria mais bem tratada. Lembrando que ela foi condenada por 2 crimes, esse que eu citei aí, da invasão nos sistemas de informática do Conselho Nacional
Tribunal de Justiça, ela e o hacker Walter Delgatti, e também aquela perseguição que ela fez com uma arma, ela que estava armada, perseguindo um homem que é um jornalista que estava em São Paulo às vésperas das eleições aí de 2022. Isso, inclusive, foi um dos fatos alegados por Jair Bolsonaro. Ele atrelou esse fato à perda das eleições de 2022. Carla Zambelli, então, foi culpada aí pelos esses dois crimes, está foragida lá em Roma. O ministro Alexandre de Moraes já pediu a extradição de Carla Zambelli, ela que é uma das fugitivas aí dos aliados de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que também está nos Estados Unidos, o filho de Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, já perdeu o passaporte, assim como Ramagem, o ex-deputado também, Alexandre Ramagem, que também perdeu o seu passaporte. Agora eles vão ter que apelar para os Estados Unidos para permanecerem nos Estados Unidos sem o documento, sem o passaporte. Eles não têm nem mais o passaporte parlamentar. Porque, Felipe, o deputado Alexandre Ramagem, ex-deputado Alexandre Ramagem, conseguiu viajar com o passaporte parlamentar. Ele não tinha mais o passaporte dele de pessoa civil, mas tinha o passaporte parlamentar, que é um documento muito mais bem aceito. Você tem portas abertas muito mais facilmente com o passaporte parlamentar. Conseguiu entrar nos Estados Unidos, foi uma falha das autoridades brasileiras, inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes disse isso, foi uma falha. O documento foi cassado posteriormente. Agora os dois, tanto Eduardo quanto Alexandre, tiveram os mandatos cassados pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Os passaportes também foram cassados, ou seja, eles agora vão ter que recorrer às autoridades dos Estados Unidos se quiserem permanecer por lá, porque já foram pedidos, principalmente a Alexandre Ramagem, já teve o seu pedido de extradição feito pelo Ministério da Justiça. Carla Zambelli também já tem o seu pedido de extradição feito, agora depende de avaliação da Justiça italiana. E agora, por último, daqui a pouco a gente vai falar de Silvinei Vasquez, mais um que participou aí da trama do golpe, que tentou fugir. Não tinha passaporte diplomático, até porque não era parlamentar, ele era ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, mas se a gente contar aí quantas pessoas tentaram fugir, que estavam participando aí, ou eram aliados, ou participaram da trama do golpe, acho que contando aí já são quatro ou cinco, então muita gente da trama do golpe que tentou fugir e de uma forma ou outra acabou sendo, então, estão sendo puxados pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da trama do golpe, de volta para o Brasil. De uma forma ou de outra, vão ter que voltar. O próprio Eduardo Bolsonaro vai ser julgado, ainda não foi julgado. Ramagem foi julgado, Felipe, inclusive, foi incluído no processo dele agora os outros dois crimes pelos quais ele não estava sendo indiciado porque era parlamentar. Agora, esses dois crimes foram incluídos no processo dele. Ano que vem é ano do julgamento do Eduardo Bolsonaro, então a gente tem aí todos eles sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal e o cerco se fechando com o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. Se for pegar, por exemplo, aquelas pessoas que participaram do 8 de janeiro, né, e fugiram para países vizinhos, especialmente a Argentina, tem centenas de pessoas foragidas nesse processo da trama golpista. Tudo bem que cada deputado, né, e cada pessoa que fugiu por conta de erro, né, e de falhas e brechas das autoridades brasileiras, né? Por exemplo, o Ramagem, né, se for pensar, é um absurdo, né? Ele tem dois passaportes, tem o passaporte dele pessoa física e o passaporte dele parlamentar. A justiça apreende o passaporte pessoa física dele. A ligação do Felipe, a gente consegue o contato com a Camila? Se a gente conseguir o contato com a Camila, eu queria chamar a nossa repórter, Camila Xavier, para a gente falar mais um pouquinho desse assunto, que ela teve contato agora com o Fábio Panhosi, doutor Fábio, que é o advogado da ex-deputada Carla Zambelli, e a Camila vai entrar com mais detalhes sobre esse assunto com a gente. Camila, muito boa tarde. Quais outras informações você conseguiu apurar com o doutor Fábio Panhosi?
Neila, eu conversei com algumas pessoas, né, próximas da deputada Carla Zambelli, da ex-deputada Carla Zambelli, que explicaram um pouco melhor como é essa situação, essa questão das agressões que ela sofreu e também essa transferência. Essas agressões, reforçando, não foram de agora, não aconteceram agora, foram um pouco antes daquela missão em que o advogado da deputada, o Fábio Pagnosi, e também alguns senadores, parlamentares, foram lá para a Itália, então ela já havia sido agredida naquela época, por volta de setembro ou outubro, no final de setembro. E o que acontece é que ela enfrentava uma situação ali com as detentas que estavam dividindo a cela com ela. Havia uma detenta um pouco mais velha, que estava lá há mais tempo, que a ajudava, a protegia de certa forma. A ex-deputada tem alguns problemas de saúde, ela acaba tendo muitas convulsões também, então ela conseguia dormir em uma cama, não dormir nas beliches, porque tinha medo de cair dali. Então essa pessoa ajudava a se manter ali numa situação um pouco melhor, digamos assim, em relação às detentas também, obtendo um certo tipo de proteção. Mas a partir do momento em que essa detenta, a mais antiga, saiu, foi transferida, acabou voltando para sua cidade, a ex-deputada acabou ficando ali numa situação um pouco mais vulnerável, e outras detentas que iam passando, havia uma grande rotatividade, muitas detentas novas chegavam à sua cela e acabaram tendo desentendimentos. Ela sofria as detentas acabavam implicando de certa forma com ela por ela não falar italiano, e aí havia também uma disputa pelo espaço também para usar a cama, etc. Então por isso ela acabou sendo agredida. Ela ficava no andar, Neila, no andar inferior. Lá nessa prisão onde ela está, eles dividem as detentas por andar e por nível de periculosidade. Então, nesse local que ela estava, era um andar em que tinham detentas de mais alta periculosidade e que elas ficavam trancadas a maior parte do dia ali na cela. Ela conseguiu, então, a sua defesa conseguiu a transferência, ela foi para um andar superior, e aí ela conseguiu, então, ficar numa cela em que tem detentas de mais baixa periculosidade, elas têm um certo tipo de liberdade também, conseguem ficar um pouco mais livres, não ficam com a cela trancada tanto tempo quanto ficava anteriormente. Ouvi também relatos de que há outros problemas por lá, furto de objetos, mas ela conseguiu sair, então, pelo menos dessa cela onde ela havia sido agredida e que vinha tendo esses desentendimentos com as outras detentas. Foi isso que eu obtive, Neila, e a gente segue acompanhando essa situação também, tentando contato com a defesa dela, com os advogados, para eles esclarecerem também um pouco mais sobre o que aconteceu de fato e quais foram os trâmites. Tá certo, Camila. Obrigada por enquanto.